Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro, fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o presente de um grande amigo, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Estamos falando sobre fé na política, entendo política como cuidar da cidade, e fé, eu apresento para vocês o conceito que retirei de um tratado sobre política, que é o livro A República de Platão, em que ele diz que fé é uma das etapas do conhecimento. Então, fé é você transitar da aparência das coisas, dos fenômenos, para a essência das coisas, dos fenômenos. Portanto, você transitar do visível para o invisível. Bom, e o Evangelho nos convida a esse processo, vigiar e orar. Vigiar é observar os fenômenos, e orar é você refletir sobre esses fenômenos. E em termos de política, o fenômeno que é recorrente no Brasil, e que causa bastante transtorno e dissabores e decepção para as pessoas, é a corrupção, envolvendo nossas autoridades, nossos representantes. Então, assim, a gente vê que isso passa anos, são apurados as denúncias, os responsáveis são julgados, são punidos, e assim, e a corrupção não para, Então, assim, nada disso reduz o tamanho da corrupção e a frequência da corrupção. Então, o que a gente precisa perceber nesse sentido é que as punições não são o remédio eficaz para a corrupção. Porque, assim, a pessoa que é corrupta, ela se beneficia de enquanto ela não for denunciada, de enquanto não for descoberta o seu ato ilícito. Então, assim, ela assume esse risco, ela tem prazer em assumir esse risco e viver perigosamente. Então, assim, a corrupção ela não é necessariamente aquilo que a gente observa. Então, assim, não é o roubo em si. Existem mais coisas envolvidas. E também a punição que nós temos prevista em lei é uma punição pelo produto da corrupção. É um remédio para o roubo. Então, o roubo, você precisa constatar o roubo, pegar o roubo, denunciar o roubo, julgar o responsável pelo roubo e puni-lo. Mas o roubo, ele não é a corrupção, ele é o produto da corrupção. Então, a gente vê que a corrupção não é não é assim uma coisa material. A corrupção ela é cultural. Então, assim, a punição ela não é eficaz nesse ponto. Porque senão, assim, as pessoas reivindicam de maneira fervorosa o impeachment da presidente como solução para as questões. Mas há 20 anos atrás, já houve o impeachment, já destituímos um presidente da República pelo motivo da corrupção e passaram-se 20 anos e isso não desmotivou. Então, assim, e não desmotivou só os presidentes, não desmotivou as pessoas, as autoridades de cargos federais, mas isso aí a gente vê com muita frequência espantosa com autoridades locais, prefeitos, vereadores, em vários municípios. Então, assim, se o problema é um problema cultural, a gente precisa primeiro entender o que é a corrupção. A corrupção, a palavra é a mesma palavra de corrosão. Corrosão é aquilo que se deteriora por falta de cuidado. Então, assim, se a gente entender que o ser humano sem vigilância
ele tende, né, a tirar vantagem, né? Então, assim, a República de Platão discute sobre isso, né? Se as pessoas tivessem um anel que as tornasse invisíveis, né? Elas teriam o mesmo comportamento se quando elas são visíveis, né? Então, assim, sem vigilância, as pessoas fazem a mesma coisa do que quando vigiadas, né? Então, assim, as pessoas, né, não roubam porque elas têm consciência de que é errado roubar, ou elas não roubam porque elas não têm oportunidade, né? Aí tem aquele famoso ditado popular que a oportunidade faz o ladrão e tal. E a gente vai se conformando com essas narrativas, né? Então, assim, claro que existe uma cultura, né? E se a gente deixar por conta da cultura, né? Essa cultura, em muitos casos, ela vai justificar, né, esse tipo de comportamento da vantagem, né? E então, assim, se as autoridades são culpadas ou não, né? Isso é um grande problema, né? Mas o maior problema é a nossa incapacidade de solucionar o problema, né? Você pode ter um julgamento, assim, a autoridade que é acusada, ela pode ser inocentada injustamente ou pode ser culpada injustamente, né? A gente não sabe, não temos mecanismo para resolver isso. E aí, né, voltando ao Tratado da República, né, a melhor maneira da gente evitar esse tipo de coisa é a educação, né? E a educação a gente vê, né, que ela não vai dar resultados imediatos, né, mas vão ser a médio e longo prazo, né? A gente tem uma ideia, né, demoram-se de 50 a 60 anos para a gente formar uma pessoa, né, habilitada e apta para concorrer à presidência da República, né? Então, todas as ações que te fizer esse investimento agora, né, que seja, né, de caráter educativo, cultural, né, a gente vai sentir esses efeitos, né, daqui a 50, 40 anos, né? Então, assim, a gente precisa deixar a nossa ansiedade de lado, né, e começar a solucionar, né, desde já, né? A gente não pode desanimar por conta dessa solução, desse fruto remoto que vai ser das nossas atitudes de solução. O que eu quero dizer para vocês também, que é importante lembrar, é que esse presidente, né, possível presidente, ele precisa de experiências de administração pública anteriores, né, que serão, né, o governo do estado ou será a prefeitura de algum município, né? Então, ou será o legislativo estadual, o legislativo federal ou o legislativo municipal. Então, assim, a gente pode, né, afirmar com todas as letras que o futuro presidente foi um ex-governador, um ex-senador, que foi um ex-deputado federal, um ex-deputado estadual, né, e que foi um ex-prefeito, um ex-vereador. Então, se todos os municípios, os eleitores de todos os municípios prestarem atenção nisso, né, e forem cuidadosos, né, não se omitirem no esforço de escolher bem os prefeitos de seus municípios, né, e principalmente não só o prefeito, mas os parlamentares, os vereadores das câmaras municipais, né, a gente está criando, né, um círculo virtuoso, né? E assim, e quanto mais municípios, quanto mais eleitores se dedicarem a esse propósito, né, mais cedo a gente pode colher esse fruto de uma boa presidência, né? Então, assim, a gente precisa acreditar nisso, né? Ter fé na política, achar caminhos e pistas para isso, né? Porque prever para prover, né? Não basta punir, né? Vigiar e punir é uma solução muito ineficaz, né? A gente precisa vigiar e orar, né? A gente precisa observar os fenômenos e a gente precisa refletir sobre esses fenômenos
e tá prevendo, né? A gente conseguir prever algumas coisas e evitar uma cultura de corrupção que às vezes explode na dimensão federal, né? Mas ela é alimentada pelas dimensões municipais, que todos nós temos como interferir, né? Nós somos o sal da terra, né? E de que vale o sal se não salgar? Então, não só isso, venha e veja, né? A gente precisa se aproximar, participar, né? Assim, o Evangelho nos recomenda contestar as autoridades, né? Então, assim, esse é o principal ato de Jesus. Jesus contestou, né, as autoridades do seu tempo, né? Os sacerdotes, né? Então, assim, o nosso aspecto de ser assim seguidores do Evangelho não é um aspecto passivo, comodista, né, esperando as coisas acontecerem, né, e muito menos, né, ficar à mercê de redentores e intercessores, né. A gente precisa agir, né. A solução ela parte, né, do momento em que a gente tem a boa vontade, né? E aí a paz na terra aos homens de boa vontade. Então, assim, peça e lhe será dado, né? Perceba o problema, né? E queira uma solução, né? Para esse problema, né? Procure, você achará, né? Então, procure essa solução e você vai ter essa solução, né? Porque você tendo fé, você vai transitar do visível ao invisível, né? E você não vai se distrair, né, com julgamentos precipitados, né, apoiado naquilo que as pessoas discursam, né, e acabam manipulando a informação até você, né? E bata, né, e a porta se abrirá, né? Então, uma vez você tendo as soluções, né, apresente essas soluções, né? Bata na porta, né, das pessoas e reúna, né, colaboradores, né, para colocar essas soluções em prática, né? Isso são todas palavras do Evangelho, né? O Evangelho assim, como o texto fundador, ele é muito feliz porque ele é extremamente científico, né? Não existe nenhuma incompatibilidade do Evangelho com a ciência, né, com a solução dos problemas, com a diminuição, né, do impacto e do alcance dos conflitos que herdamos e precisamos superar, né? Somos capazes disso, né? Então a gente precisa ter essa confiança, né? E sempre tomar partido, né, nos conflitos. O partido pela cultura da vida, né, pela cultura da vida, né, em abundância, sempre ultrapassando os limites, os contornos, né, que os opressores querem nos colocar. Então, cara escaileteia para todos vocês, né? E a gente continua conversando com respeito e doçura, né? E assim, entendendo que a corrupção não é o roubo. O roubo, ele é um produto da corrupção, né? A corrupção é uma cultura que a gente precisa mudar, né? E a gente muda, né, com a participação. Então, até mais.